Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Narras e eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês para explicar um pouquinho sobre um projeto que a gente está lançando agora para 2020, tá? Para quem não viu, eu tô contando agora e vocês vão lá no Instagram, Facebook para ver. Eu fiz uma postagem falando sobre um projeto novo que a gente tem para 2020, falando sobre excelência em cirurgia plástica periodontal. E então eu estou fazendo esse vídeo para contar para vocês um pouquinho sobre esse projeto, tá? É um projeto novo voltado para a excelência dos nossos alunos e dos profissionais. Quando a gente fala em relação à cirurgia plástica periodontal e periimplantar, é um projeto, acredito eu, único, um projeto inovador, um projeto que realmente vai revolucionar aí o ensino, né, da odontologia de uma maneira geral. É um projeto que não nasceu agora, é um projeto que veio galgando alguns anos aí de experiência. Para quem não sabe, eu dou aula desde 2002, tá, onde eu fui convidado para ser professor assistente lá em Bauru, no curso de periodontia lá em Bauru, e como coordenador de cursos desde 2008, então já tem um histórico em relação à aula de periodontia e aula sobre cirurgia plástica periodontal. E aí a gente, dentro desse universo da periodontia, a gente tentou pegar os pontos positivos em relação a essa metodologia de ensino e compilar tudo dentro desse projeto, para que a gente possa atingir vários níveis de experiência dentro dos profissionais que nos procuram para falar um pouquinho, para que a gente passe um pouquinho das nossas experiências em relação à cirurgia periodontal. É um projeto bacana, um projeto voltado para ensino e que a gente vai com certeza passar com muito carinho para todos vocês. Mas explicando para vocês por que desse projeto, né? Eu sou dentista, trabalho em consultório, já tenho, né, um tempo que eu atuo dentro da prática privada e isso realmente é o que me consome grande parte do meu tempo e é o que, financeiramente falando, é o que me dá os frutos, é o que sustenta a minha família, enfim, não que não venha dos cursos, claro que vem, mas da parte realmente, a grande parte do que me vem é da prática privada e eu me orgulho muito em relação a isso, mas muitos me perguntam por que desse projeto voltado para o ensino em relação à cirurgia plástica periodontal. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, talvez eu não tenha contado essa história para muitas pessoas, talvez poucos saibam dessa história, talvez dos alunos que fizeram um curso comigo ultimamente, os que assistiram minha defesa de doutorado também provavelmente já sabem dessa história, mas eu quero compartilhar com vocês, para quem não me conhece, quem não conhece o Rodrigo Narras, né, quem tem a oportunidade agora de conhecer o Rodrigo Narras como pessoa, vai entender por que eu tenho um apreço muito grande em trocar experiências, eu realmente tenho um prazer muito grande em ensinar, em receber informação, em aprender também, tá? Então eu vou contar uma breve história para vocês, espero que vocês gostem e espero que justifique também esse novo projeto que a gente vai lançar agora para 2020. Parece que eu lembro hoje o que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz faculdade, eu terminei a faculdade em agosto de 2001, então só para vocês terem uma ideia, entrando para o último semestre da graduação, isso a gente está falando março mais ou menos, eu ainda não anestesiava nenhum paciente. Engraçado dizer, eu já tinha passado pelas clínicas, eu já tinha passado por algumas disciplinas da área de odontologia, mas eu não anestesiava ainda os meus pacientes. Para vocês terem uma ideia, quem fazia
anestesia para os meus pacientes era o meu parceiro de clínica, o Robson, vulgo Pitico. Talvez um dia ele assista esse vídeo, então um grande abraço, Robson. E ele anestesiava para mim e eu conseguia fazer os procedimentos, mas eu tinha um certo bloqueio em anestesiar, talvez pelo fato de repente eu achar que estava provocando alguma dor para o meu paciente. Eu não anestesiava e isso me incomodava muito, né? Eu olhava e via os meus colegas no último ano da faculdade, todos assim praticamente voando em termos de procedimento odontológico, e eu não conseguia anestesiar. E isso, de certa forma, me causava um grande bloqueio e uma grande tristeza em relação a isso. Bom, enfim, então eu estava caminhando para o último semestre de odontologia e ainda não conseguia anestesiar, e isso para mim era um problema. Imaginem vocês, né? Um dentista que teoricamente não sabe anestesiar. Isso era um grande conflito que eu tinha na minha trajetória. Enfim, parece que foi hoje, foi exatamente dia 23 de março de 2001. Nós estamos falando de 19 anos atrás. Eu lembro até hoje, sexta-feira, clínica de cirurgia oral menor, e eu precisava fazer numa paciente minha uma cunha distal. E eu lembro de ter estudado bastante para fazer a cirurgia de cunha distal e teoricamente eu precisava entrar na cirurgia para poder anestesiar a paciente e fazer o procedimento cirúrgico. E aí eu conversei com o professor que estava me orientando. O professor falou: vai lá, anestesia. Você estudou? Eu falei: estudei. Ele falou: vai lá, anestesia, e quando você tiver com a paciente anestesiada, você me chama que eu vou acompanhar a cirurgia com você. E assim eu fui, e toda a mesa montada, estava estéril, então não podia relar em nada que não tivesse estéril. E aí o que aconteceu? Eu comecei a tentar anestesiar aquela paciente. Eu lembro que do lado oposto da paciente estava o meu parceiro, e eu comecei a anestesiar aquela paciente. E eu juro que eu tentava anestesiar a paciente. E a paciente às vezes sentia algumas picadas, ela falava: ó, tá doendo a picada, e eu tentando anestesiar a paciente. E ela falava: estou sentindo gosto de anestésico ou de algum gosto ruim na boca. E eu falava: não, é normal mesmo, na anestesia você acaba sentindo um gosto ruim do anestésico na boca. E eu acreditava que eu estava tentando anestesiar, ou que eu pelo menos estava anestesiando aquela paciente. Enfim, resumindo a história, eu não anestesiei a paciente, mas eu acreditava que eu tinha anestesiado a paciente. E assim eu fiz. Terminando a anestesia da paciente, eu chamei o professor para ele vir me orientar. E o professor sentou, calçou a luva estéreo, calçou o jaleco estéreo e falou: ó, eu vou fazer a cirurgia para você e você vai me acompanhar, a próxima você faz. E eu falei: não, tudo bem, professor, sem problema. Ele olhou para mim e falou: você já anestesiou? Eu falei: já. Aí ele pegou a lâmina de bisturi e pum! Foi fazer a primeira incisão para a cunha distal. Qual não foi minha surpresa e a surpresa do professor? A paciente gritou e falou assim: ai, eu tô sentindo. E aí, aquele professor olhou para mim e falou: mas você não falou que tinha anestesiado? Eu falei: claro que eu falei, eu achei que eu tivesse. Ele falou: não, você não anestesiou. E aí ele começou a falar um monte de coisa para mim. Foi dia 23 de março de 2001. Eu nunca vou esquecer desse dia. Ele virou para mim e falou assim: você não serve para odontologia, você não serve para fazer cirurgia, você não conseguiu nem anestesiar a sua paciente, quanto mais você vai conseguir abrir uma clínica. Não adianta, nesta clínica você não faz mais cirurgia, onde já se viu, eu fiz uma incisão na sua paciente e ela não estava anestesiada. Enfim, falou comigo um monte. E eu fiquei muito triste. Aí ele terminou de anestesiar
e fez o procedimento de cunha distal e falou: agora você vai acompanhar a paciente até lá fora e marcar o pós-operatório para ela. Enfim, eu lembro que sem ter muito jeito para conversar com a paciente, eu só pedi desculpa para ela e falei para ela que eu achava que eu tivesse anestesiado ela. E ela foi embora naquele dia. E eu lembro até hoje que por 2 semanas, eu acreditei naquele professor. Durante 2 semanas, eu acreditei que realmente eu não fosse alguém para odontologia. Durante 2 semanas, eu acreditei naquele professor e eu achava que eu não fosse um profissional para cirurgia, para fazer cirurgia. E eu amava a periodontia, então pensem na angústia que eu tive durante 2 semanas. Durante 2 semanas parece que o mundo escureceu à minha volta. Imaginem, era o último semestre da faculdade, eu queria largar a faculdade. Aquilo para mim, profissionalmente, foi o fundo do poço. Porque eu realmente, eu ia desistir. Eu ia desistir da odontologia, não sabia como. Eu ia falar com meu pai e com minha mãe, que já tinham feito investimento durante 3 anos e meio na minha faculdade, mas eu ia desistir da odontologia. E aí eu lembro que 2 semanas depois, nós tínhamos 2 clínicas de cirurgia e 2 semanas depois eu estava em uma clínica e eu fui para outra clínica, tá? Para conversar com outro colega meu que estava lá. E como foi minha surpresa, eu encontrei a paciente lá. E aí eu perguntei para a paciente: uai, mas o que você está fazendo aqui, né? Ela falou: ai, doutor, você não lembra que minha filha também precisava extrair os terceiros molares e você ia atender, mas aí o professor achou melhor trazer ela para outra clínica para poder fazer a cirurgia de exodontia, né? De exodontia dos terceiros molares, cirurgia do terceiro molar. Aquilo para mim também foi horrível. Eu falei: meu Deus do céu, agora eles estão, né, tirando os pacientes de mim para poder passar para outro colega fazer a cirurgia, né? E aí eu fiquei muito triste. Imagina, o mundo caiu de novo, eu já estava no fundo do poço, o mundo caiu ainda mais na minha cabeça, né? E aí eu falei para ela, ai, tudo bem, não tem problema nenhum, então tá bom, né? E aí eu virei as costas. No que eu virei as costas, ela segurou na minha mão e ela olhou para mim e falou: Rodrigo, posso te falar uma coisa? Eu falei: claro que pode. Aí ela virou para mim e falou assim: você vai ser um grande dentista. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas como assim eu vou ser um grande dentista? Eu acabei de tentar fazer uma cirurgia em você e eu não consegui, né? Não consegui nem anestesiar. Ela olhou para mim e falou assim: Rodrigo, acredite em mim, você vai ser um grande dentista. Ela olhou para mim e falou assim: ó, não importa o que aconteceu há 2 semanas atrás, eu tenho certeza que você vai ser um grande dentista. Eu falei: mas por quê? Ela virou para mim e falou assim: ó, porque o carinho que você me tratou naquele dia da cirurgia, eu nunca tive de nenhum profissional em toda a minha vida. Ela falou assim: você me tratou de tal forma, mesmo antes do que aconteceu, e eu nunca tive isso de nenhum profissional na minha vida. Então, assim, não desista, por favor, não desista. Faça um bem para os seus pacientes e não desista. Não acredite naquele professor. Não desista. Agora, você precisa estudar mais, você precisa treinar mais. É só uma questão de consistência. Você fazendo isso por mais tempo, eu tenho certeza que você vai ser um excelente dentista. E naquele dia, aquela paciente mudou minha vida, porque eu ia desistir da odontologia e ela mudou a minha vida.
Eu falo até que ela é um anjo que apareceu na minha vida e às vezes alguns anjos aparecem na nossa vida e a gente precisa prestar atenção. E exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Porque aquela mensagem que aquela mulher falou para mim aquele dia mudou toda a história de uma pessoa. Ela mudou a minha história na odontologia. Agora, eu tive que estudar, eu tive que treinar. Então, o primeiro passo que eu fiz e que eu acho que quem está se identificando com essa história, às vezes eu tenho alunos que vêm conversar comigo e eles falam: professor, eu não tenho muita habilidade para cirurgia plástica, eu não tenho dom para cirurgia plástica, e eu falo isso para eles, eu também não tenho. Aí eles: Rodrigo, mas como você não tem? Você posta um monte de casos bonitos, suas aulas são maravilhosas. Eu falo para eles: eu também não tenho. Eu também não tinha. Acreditem, eu também não tinha. Eu não tinha talento nenhum para cirurgia plástica periodontal. Agora, eu estudei bastante e eu treinei muito para poder chegar 19 anos depois no Rodrigo Narras hoje. Então, assim, essa é o grande catch. Treino e estudo. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi conversar com um amigo. Eu não conversava com ninguém. A única pessoa que sabia disso era meu parceiro. Eu fiz ele jurar para ele não contar para ninguém. E aí, naquele momento, aquela mulher me deu força necessária para eu poder conversar com um grande amigo meu da faculdade. Então, para quem conhece, e se ele tiver um dia assistindo esse vídeo, ele chama Daniel, tá? A gente chamava ele de Daniel Brotas, porque ele veio da cidade de Brotas. Ele virou para mim e falou: Rodrigo, estuda bastante e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a treinar. Aí eu falava para ele assim: mas como é que você vai me ajudar a treinar? Aí ele falava assim: estuda. Pegou o livro, me deu e falou assim: você vai estudar esse livro. E aí eu vou te ajudar eu vou te ajudar a ter esse desbloqueio na sua vida. E assim eu fiz, eu estudei todas as técnicas anestésicas possíveis, todas. E aí ele virou um dia pra mim e falou assim: você já estudou? Eu falei: já. Ele falou assim: então você vai agora treinar. Eu falei: mas como é que eu vou treinar? Ele falou assim: você vai treinar na minha boca. Eu falei: como assim, Daniel? Eu vou treinar na sua boca? Ele virou e falou: cara, você vai treinar na minha boca. Aí eu falei assim: cara, como é que você vai treinar na minha boca? Você estudou? Eu falei: estudei. Ele falou: então você vai treinar na minha boca. Aí ele simplesmente deu a boca dele para eu treinar. Então imaginem a importância dos amigos, tá? A importância dos amigos. Eu sou grato, e eu já falei isso para ele, até hoje, por ele ter me ajudado a construir esse Rodrigo Narras que é hoje. Todas as vezes que eu dou curso, que eu termino os módulos, eu falo sobre o Daniel. Porque esse cara também mudou minha vida. Uma outra dica que eu dou para vocês: encontrem um bom mentor. Eu lembro que naquela época eu também conversei com um grande amigo meu, que era professor meu na época, Sérgio Kiyoshi Shikiriyama, que também um dia vai assistir esse vídeo. E eu tô dizendo para ele que eu também sou eternamente grato a ele. Ele virou para mim e falou assim: Rodrigo, estuda bastante que eu vou te ajudar também a superar esses obstáculos. E aí eu falei: não, Serginho, eu vou estudar sim. Eu comecei a estudar, desesperadamente eu comecei a estudar periodontia, cirurgia, periodontia, cirurgia, periodontia, cirurgia. E aí ele virou para mim e falou assim: agora você vai fazer meu curso. Aí eu falei assim: pô, Serginho, mas cara, eu não tenho condições de fazer seu curso. Eu lembro que eu tinha acabado de terminar a faculdade, não sabia o que fazer da vida. Aí ele virou para mim e falou: não, faz meu curso, você vai ver que não vai ter problema nenhum, faz esse curso e aí eu vou te ajudar. E eu lembro até hoje que eu fiz o curso dele, eram 6 módulos, e estudei. Isso foi no segundo semestre de 2001, eu já tinha terminado a faculdade, em agosto de 2001. E aí ele colocou um monte de cirurgia para eu poder fazer, e ele ficava me acompanhando na hora das cirurgias.
Então, essa é a segunda dica que eu tenho para dizer para vocês. Encontrem um bom mentor, encontrem alguém que seja além de um professor. Encontrem alguém que realmente se preocupe com a sua formação, porque isso é um projeto de vida. E esse professor, ele confiou em mim de tal maneira que eu lembro até hoje, quando eu terminei o curso dele, que foi no final de 2001, ele me chamou para ser um professor assistente no próprio curso dele. Isso nós estamos falando já em 2002. E eu lembro até hoje que ele pegou um caso clínico de microcirurgia plástica periodontal e falou: você vai apresentar no congresso no CIOSP. Falei: Serginho, cara, mas eu nunca falei em público. Ele falou: não, você vai apresentar, eu confio em você, você vai apresentar, a gente vai treinar e você vai apresentar esse caso clínico no congresso do CIOSP, e agora em 2002. E aí eu lembro que ele me passou todas as referências, ele me fez treinar, ele me fez montar aula, eu não sabia nem mexer nos programas, que até então era o PowerPoint. E ele me ensinou tudo para eu poder apresentar no congresso de 2002. E eu lembro disso, que esse mesmo trabalho foi classificado em primeiro lugar no congresso. Depois eu mostro para vocês o certificado. Talvez para quem estiver assistindo esse vídeo até o final, eu mostro para vocês, eu ponho lá o certificado. Primeiro lugar, congresso de 2002. Imaginem, em março de 2001, eu não conseguia anestesiar. E em janeiro ou fevereiro de 2002, eu estava ganhando o primeiro lugar no congresso, no maior congresso de odontologia da América Latina, no CIOSP. Ganhei primeiro lugar na apresentação oral. E fui convidado para ser professor assistente no próprio curso dele de periodontia, que era um curso voltado para cirurgia plástica periodontal. Então, às vezes as pessoas me perguntam: Rodrigo, mas o que te motiva a ensinar, o que te motiva a passar, o que te motiva a compartilhar suas experiências com seus alunos e com os profissionais? É exatamente isso. Por isso que eu estou abrindo a minha vida para vocês. Exatamente isso. Tá? Para quem ficou até o final, vale ressaltar, esse vídeo ele tem uma importância para mim. É a primeira vez que eu faço um vídeo longo, 22 minutos, 23, está indo para 23 minutos, mas é exatamente esse vídeo que vai dar o start para uma série de vídeos que vão vir, que eu vou postar no Facebook, que eu vou postar no Instagram, vídeos mais curtos, que eu vou postar no YouTube, dando dicas de como chegar à excelência nas cirurgias plásticas periodontais. Existe um milagre para isso? Não existe um milagre. Existe muito estudo, existe muito treino, existe exatamente querer melhorar dia após dia após dia. E só para vocês terem uma ideia, em 2010 eu apresentei minha dissertação de mestrado pela FOUSP, Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de São Paulo, com uma dissertação de mestrado voltado para procedimentos cirúrgicos, reparo de feridas cirúrgicas. Para vocês terem uma ideia, em 2016 eu defendi minha tese de doutorado com um tema voltado para cirurgia plástica periodontal. E eu fui o grande operador, o grande cirurgião desse grande projeto, dessa grande tese de doutorado. Eu já cheguei a fazer, gente, 40 cirurgias por mês. 40 cirurgias por mês. Imaginem, esse é um bom número, 40 cirurgias por mês. Só que fazer 40 cirurgias por mês não significa muito, Para quem está aí, para quem é recém-formado e para quem já é profissional, que já está há um tempo no mercado e que faz o curso comigo, sabe que eu falo. Não importa a quantidade de cirurgia que vocês façam. O que importa é a qualidade desse procedimento, é a qualidade com que vocês vão tratar as cirurgias plásticas.
Isso vai fazer diferença, isso vai te diferenciar do mercado, isso vai fazer com que você seja um profissional acima da média, isso vai fazer com que você vire referência na sua área, na sua região, na sua cidade, entendeu? Na sua comunidade. Então não esqueçam disso. Esses vídeos que eu vou postar para vocês são vídeos que vão falar de conteúdo, né? Vão gerar conteúdos para você chegar à excelência das cirurgias plásticas periodontais, para vocês chegarem a fazer o melhor procedimento, gerando os melhores resultados. É exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, sem edição, sem nada, sem cenário bonito, eu, Rodrigo Narras, mostrando para vocês o que eu aprendi nesses 19 anos de cirurgia plástica periodontal, o que eu, Rodrigo, aprendi nesses 19 anos de cirurgia plástica periodontal. Mostrando para vocês, minimizando os erros, porque eu já errei bastante, eu quero que vocês também minimizem seus erros, mas o mais importante é produzindo resultados. Porque até então, qualquer cirurgião dentista faz uma cirurgia plástica periodontal. Agora, fazer uma cirurgia plástica periodontal de excelência, buscando os melhores resultados estéticos, melhores resultados funcionais, isso não é para qualquer um. E eu não estou falando de especialista versus clínico. Eu estou falando da diferença entre os profissionais. Isso é uma quebra de paradigma. Por isso que eu falo para vocês que esse novo projeto, para quem ficou assistindo até o final, vai entender a importância dele. Esse novo projeto vai fazer com que você literalmente esqueça tudo que você fez em relação à cirurgia plástica lá atrás. É claro que a gente vai pegar toda a bagagem de coisas boas que você fez, mas a gente quer que você esqueça tudo que você fez em termos de cirurgia plástica periodontal lá atrás e você quebre esse paradigma e se transforme realmente num novo profissional, tá? Num novo profissional que vai buscar a excelência. A excelência, eu digo, não só a excelência em relação à sua prática clínica diária, se você é docente, a sua excelência em relação a professor, em relação aos seus resultados com seus alunos, a gente vai buscar resultados. Isso é o mais importante. Não adianta eu falar de cirurgia plástica e essa cirurgia que eu faça funcione só na minha mão. Ela tem que ter o que a gente chama, né, em pesquisa, reprodutibilidade. Ela tem que funcionar na grande maioria, tá? Porque senão ela não serve para muita coisa. Ela vai servir para 1 ou 2 profissionais. E é isso que esses 19 anos de profissão eles me ensinaram. Para tentar simplificar, tá, os procedimentos plásticos, mas ao mesmo tempo ser minimalista. Prestar atenção nos detalhes, para que a gente possa chegar na excelência dos resultados, para que a gente possa chegar no melhor resultado que eu consiga fazer no dia de hoje, tá? Então essa série de vídeos vai ser para realmente elevar o nível de ensino, mas esse projeto ele vai ser lançado provavelmente em fevereiro. Espero contar com você que ficou agora quase 30 minutos de vídeo, que você ficou agora assistindo, vai ser para mostrar para você a importância de se quebrar paradigmas, de mudar as rotas, caso você não esteja conseguindo excelência em termos de cirurgia plástica, e começar a buscar um profissional que esteja acima da média, tá? Isso é que me motiva, isso é que me impulsiona. Passar conhecimento é exatamente isso para mim. É tentar resgatar aquela mulher que falou aquilo para mim, que transformou a minha vida. Então as pessoas falam: Rodrigo, o que te motiva? O que te impulsiona? Eu quero fazer diferença positiva na formação das pessoas, dos profissionais, seja ele recém-formado ou seja ele um profissional que já está no mercado há muito tempo. Eu quero fazer diferença positiva na vida da pessoa. Eu quero que alguém, como eu recebo às vezes algumas mensagens de alguns alunos, eu quero que alguém vire para mim e fale assim: pô, Rodrigo, você fez diferença. Pô, Rodrigo, você fez diferença na minha vida profissional.
Você fez diferença na minha vida acadêmica, porque a gente também dá cursos para outros profissionais que dão aula, né? Outros professores que dão aula. Então, eu quero fazer diferença positiva na sua vida também, tá? Isso é o mais importante. E uma frase que eu queria compartilhar para finalizar esse vídeo, 30 minutos de vídeo, eu queria falar para vocês, não esqueçam nunca disso. É uma frase que me impulsiona, tá? O crescimento hoje, seja ele profissional, seja ele pessoal, ou seja ele espiritual, é a única garantia que o amanhã será melhor. Se eu não faço esse crescimento hoje, amanhã talvez não seja melhor. Amanhã talvez seja igual ao que foi hoje. Então não esqueça disso, né? O crescimento hoje é a única garantia que o amanhã será melhor. Para quem gosta de ler, esse autor, John Maxwell, ele é fantástico, vale a pena conferir os livros e os vídeos dele. Um grande abraço para todos e até o nosso primeiro vídeo mostrando para vocês algumas dicas, um conteúdo voltado para a excelência das cirurgias plásticas periodontais. Um grande abraço a todos e até a próxima!